Olá, tudo bem com você? Quem fala aqui é o Kleber Silva. Na live de hoje, com 12 minutos, eu apresento Treinando o Cérebro a Resolver Problema. Você tem dificuldade na família, com os filhos, na empresa? Assista essa live que ela vai te ajudar ainda nesse dia de hoje, tá bom? Olá, vencedor, vencedoras! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Nós estamos começando mais uma live de desenvolvimento humano. Kleber, qual é o objetivo dessa live? É ajudar você nas primeiras horas do dia. E o tema dessa live de hoje é treinando o nosso cérebro para resolver problema. Você gostou? Então fique conosco, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa transbordar e ajudar essas pessoas a resolver problema. Eu estou aqui conversando sobre treinar o cérebro porque esse assunto mudou a minha vida. A questão mental, emocional, durante 5 anos, vem mudando a minha vida, mudando a minha forma de pensar, mudando a minha forma de falar. A psicologia entrou na minha vida e mexeu com as minhas estruturas. E eu descobri que através desse treinamento, através desse conhecimento, eu conseguiria ajudar milhões de pessoas que estariam nas mesmas condições que a minha. Então eu tinha dificuldade de usar o cérebro, de treinar o cérebro, de resolver problema, de dar resposta, de fazer uma leitura, de tocar um instrumento. Então, hoje ainda eu vou te ensinar você usar o teu cérebro para produzir coisas positivas, não negativas. Então, eu quero falar algo para você que vai mexer com as suas estruturas. Todos nós temos tendência de pensar em algo negativo, correto? Concorda comigo? Então, talvez você não queira assumir isso, mas você está andando no meio da rua, você percebe que passou na sua frente uma jovem senhora bem bonita. E o que passa nos seus pensamentos? Muitas pessoas não têm coragem de revelar o que passa no seu pensamento. Ou a senhora está andando em uma rua e passa um jovem bem elegante diante da sua presença. Aí você olha para aquele jovem bem arrumado, alguns pensamentos perturbadores, inadequados, às vezes querem nos atacar. Outro exemplo, você chegou na reunião, 7 horas da manhã, o seu chefe fala para você assim, ó, reúne a sua equipe, que hoje às 9 horas da noite teremos uma reunião e eu vou falar sobre produtividade. A sua equipe não está produzindo da forma que eu quero. Ali o teu coração já começa a se encher. Você fica impactado com aquela abordagem do seu chefe e fica muito preocupado com a sua equipe e com o seu trabalho. O que passa na sua mente? Provavelmente alguém vai perder o emprego. Provavelmente eu posso perder o meu cargo de chefe por não estar produzindo da forma que o meu patrão deseja. Então, antes da reunião acontecer, você foi abordado e teve uma informação que mexeu com suas emoções. E elas ficou oscilante. As suas emoções, elas começaram a mexer com suas estruturas do corpo. Porque essa é a função da emoção. Mexer com o seu corpo. Ela não mexe com os seus pensamentos. Sério, Kleber? Correto. Então, durante o dia todo, o seu corpo ficou agitado. E provavelmente você ficou pensando naquela reunião como seria o desfecho à noite. Meia hora depois, você reúne toda a sua equipe e fala o pensamento do chefe, que ele vai fazer uma reunião para cobrar produtividade. Em seguida, aquele senhor que está com o filho na faculdade, ele começa a pensar, e agora o que vai acontecer se eu perder meu emprego? Aquele que está com plano de saúde para tratar de uma doença, um câncer, o que seja
o que for a doença, ele começa a pensar, e agora como eu vou tratar da minha saúde, como eu vou pagar o meu plano? Isso antes da reunião acontecer. Então, esses pensamentos começam a girar no seu cérebro por causa de uma informação que você recebeu ainda na parte da manhã. Esses pensamentos, eles começam a te acompanhar o dia todo até as 21 horas da noite. Só que existem 4 técnicas que a gente usa que muitas vezes não funciona. E a gente acha que funciona. Primeiro, parar de pensar. Quanto mais você tenta parar de pensar, mais aquele pensamento te assombra. Mais aquele pensamento te perturba. Mais aquele pensamento produz ansiedade. 2, quando você tenta esquecer, quanto mais você tenta esquecer, mais aquele problema fica dentro do teu coração, dentro da sua mente, dentro do teu cérebro. Você não consegue. São técnicas que não funcionam. Ah, eu vou abandonar esse tipo de pensamento. Só de você pensar em abandonar esse tipo de pensamento, ele já está dentro de você. Eu vou mudar de ideia. Não consegue também. Por quê? Você vai pensar em uma coisa, em seguida vem o pensamento assombroso. Vem os leões, vem os gigantes, que são esse pensamento da reunião que está querendo destruir a sua saúde mental e emocional durante o dia todo. Aí quando chega às 21 horas, todos vocês estão desgastados de pensamentos negativos durante o dia. Por isso que eu falei com vocês que nós temos tendência de pensar coisas negativas. Só que muitas vezes a gente não fala. Só que eu estou querendo dizer para você, como resolver esse problema, Kleber? Tem como? Sim. Você só precisa aprender a substituir os pensamentos negativos para pensamentos positivos. Só pensar não adianta. Você tem que substituir. O que é, Kleber? Substituir. Como eu faço para substituir? Você precisa criar novas trilhas neurais. Kleber, eu não entendo, é muito difícil. Pensa em uma mata fechada. Pensa em uma mata fechada, você com um facão na mão, fazendo trilhas. E você precisa arrumar uma saída do outro lado, e você não pode voltar para trás. No meio da mata, quando você observa, tem um buraco muito grande diante de você. Só que você não consegue dar prosseguimento a essa trilha. O que você tem que fazer? Imediatamente ir para a direita ou ir para a esquerda, construindo novas trilhas na mata para alcançar aquela saída que está do outro lado. Mas voltar para a trilha não adianta. Por que não adianta? Porque aquela trilha não vai te levar em lugar algum. Você precisa construir trilha para a direita ou para a esquerda. Então o cérebro é isso. É construindo novas trilhas neurais. Eu já te expliquei, você entendeu. Então, o nosso cérebro só funciona respondendo o nosso estímulo. Então você precisa estimular o seu cérebro para ele responder esse estímulo. É isso, Kleber? É. Vou dar um exemplo para você novamente. Você deseja comprar uma casa. E aquela casa, você precisa de ir no corretor, preencher uma ficha, ele vai te mostrar aquela casa, ou seja, aquele apartamento. Você tá sem dinheiro, mas você foi lá, viu a casa, o teu coração encheu de alegria, encheu de felicidade, você estimulou as suas emoções, você estimulou o seu cérebro e ele vai responder esse estímulo. E todas as pessoas que chegarem diante de você dizendo que você não vai conseguir comprar aquele apartamento, você já está contagiado pelaquela emoção, o seu cérebro já está contagiado, já está alimentado, você já treinou ele com os estímulos. E ele vai responder esses estímulos que você deu para ele. Então, como treinar o cérebro, Kleber? Construindo novas trilhas neurais. Vou dar um exemplo. Você briga com sua esposa e você fala, eu quero parar de pensar nessa briga. Amor, você tem que parar de pensar nisso. Amor, você precisa abandonar isso. Amor, você precisa esquecer isso.
Quanto mais vocês tentam esquecer, quanto mais vocês tentam abandonar, quanto mais você tenta mudar de ideia, isso te assombra. Isso vai com você para a mesa do jantar, isso vai com você para a reunião, isso vai com você para a igreja, isso vai com você para tudo quanto é lugar. Essas brigas que você tem. O que tem que fazer? Você precisa construir um novo ambiente. Construa um jantar romântico. E nesse jantar, você fala para ela, amor, eu estou aqui construindo isso para deletar do nosso caminho aquilo que aconteceu ontem. A gente não vai esquecer porque nós não temos amnésia, mas nós vamos deletar e construir novas imagens, novas histórias. E seu cérebro vai começar a alimentar daquelas novas imagens, daquela nova história. Então, só pensar não adianta. Tem que haver um estímulo. Você está estimulando o seu cérebro com aquela ação. Então, emoção é ação que te leva a ter uma decisão, positiva ou negativa, mas você precisa ter uma decisão. Então, você estimula o teu cérebro a resolver este problema que está no teu casamento. Fazendo o quê? Um jantar romântico. Explicando para ela, olhando nos olhos dela e dizendo para ela que essa cena que vocês estão construindo é para deletar do caminho e construir novas imagens e nova história. Outro exemplo, resolver o problema com o filho. Você teve uma desavença muito grande com seu filho, brigou com ele, deixou uns traumas muito horríveis e quer tratar isso? Conversa com ele e fala, hoje nós vamos jantar. Hoje nós vamos no McDonald's comer um lanche especial. Seu filho está magoado, você também está magoado. Então você precisa construir novas trilhas e apagar aquilo, deletar aquilo do seu caminho, porque vai ficar no seu subconsciente. Mas vai ficar lá no seu subconsciente, porque as novas imagens que você está criando lá no McDonald's, comendo um lanche com ele, aquilo vai predominar. Então, aprendendo a resolver problema porque você treinou o seu cérebro. Então quer dizer que parar de pensar não adianta, tentar esquecer não adianta, abandonar não adianta, mudar de ideia não adianta, porque tudo isso vai te assombrar. O que adianta, Kleber? Aprender a substituir pensamentos negativos para o positivo. Só pensar não adianta. Você precisa construir novas trilhas neurais, porque o teu cérebro só funciona respondendo aos seus estímulos. Você precisa alimentar o seu cérebro com estímulo e ele vai responder esses estímulos. Entendeu? Eu espero que essa pequena live te ajudou. Veremos mais tarde. Paz e prosperidade, vencedor. Deus abençoe.